Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão: patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, na primeira leitura, que é tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo inicia dessa forma: Irmãos, até o dia de hoje, quando os israelitas leem os escritos de Moisés, um véu cobre o coração deles. Quando os israelitas leem os escritos de Moisés, um véu cobre o coração deles. Por que um véu cobria os corações deles? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, a lei pela lei, ela não gera vida. A lei pela lei, ela vai gerar a morte. Porque quem vive apenas pela lei e transgride a lei, desobedece a lei, o que é que vai acontecer? Gera morte. Quem transgride a lei, quem desobedece a lei, gera morte. Gera morte. Portanto, quem vive pela lei, somente pela lei, a lei vai gerar morte. No evangelho de ontem, que o de hoje é continuação, os autores da lei e os fariseus acusavam Jesus de que ele veio abolir a lei de Moisés. Ele veio abolir. Eles disseram: tu viesse para abolir a lei, tu transgride a lei. E também veio para abolir também os profetas, a lei e os profetas. Mas Jesus falou para eles: eu não vim abolir a lei, e muito menos vim abolir os profetas. Os mandamentos do Senhor, eles continuam os mesmos. Desde que Moisés subiu no Monte Sinai, e lá no Monte Sinai ele recebeu as tábuas da lei e os 10 mandamentos,
Desde ali, os mandamentos continuam os mesmos. Durante toda a travessia do deserto, até entrar na terra prometida em Jericó, do tempo dos juízes, depois o tempo dos profetas, dos reis, depois no tempo de Jesus, os mandamentos continuam os mesmos, os 10 mandamentos não sofreram mudança, não foram tirados alguns, continuam os mesmos. E aí continuou depois de Jesus, com o tempo da igreja inicial, depois de Pentecostes, todos os santos buscaram viver os mandamentos, até chegar nos dias de hoje. Os mandamentos são os mesmos, os 10 são os mesmos, não mudaram. É a mesma lei. A lei que lá era como um véu que tampava aqueles que transgrediam a lei, gerava morte. Mas o Senhor, Ele veio, como Ele disse, não vim para abolir, mas eu vim para torná-la perfeita. Eu vim vos ensinar a viver a lei com perfeição, da forma que deve ser vivida. Só que naquela época, que os fariseus questionavam Jesus, os doutores da lei, os anciãos do povo, naquela época haviam muitas outras leis adjacentes aos 10 mandamentos. Eram 613 preceitos que existiam, que eles colocavam como fardos pesados no povo, e como Jesus muitas vezes os criticou, dizendo que eles, sim, ensinavam, mas não viviam. Eles ensinavam para o povo, mas não viviam. Jesus até falou para o povo, os discípulos, olha, vivam o que eles ensinam, mas não vivam o que eles vivem, porque eles não vivem a lei, eles não vivem os mandamentos. Colocavam fardos pesados, muitos e muitas outras regras e leis adjacentes aos 10 mandamentos, mas não viviam. E Jesus veio fazer o quê? Tirar os exageros da lei, tirar as injustiças que estavam em torno daqueles que deveriam ensinar verdadeiramente o povo a viver perfeitamente os mandamentos, mas não os ensinavam a viver com amor. E Jesus veio sim, para tirar esses exageros, tirar as injustiças. E no Evangelho de hoje, Jesus fala fortemente aos discípulos. Ele diz, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Se vocês não forem diferentes dos fariseus, dos doutores da lei, dos saduceus, dos anciãos do povo, que pregam, mas não vivem, que colocam fardos pesados no povo, mas eles não vivem, vocês não entrarão no reino dos céus. Jesus estava falando também diretamente, se vocês não viverem perfeitamente a lei com amor, vocês não entrarão no reino dos céus. Como eu disse, os mandamentos desde o Monte Sinai até o dia de hoje, eles devem ser observados. Devem ser observados, mas observados de uma forma diferente, com amor. A lei, ela precisa, os mandamentos do Senhor, eles precisam ser observados com amor. Lá no Deuteronômio, Deus fala que a lei, que os mandamentos do Senhor, eles precisam estar encarnados dentro de nós. Encarnado aqui dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, encarnado na nossa mente, para que nós possamos viver com toda a nossa força, com toda a força do nosso viver, com toda a nossa vontade, com o querer. E só nós poderemos fazer isso, né? A lei, os mandamentos do Senhor, eles, para serem encarnados aqui dentro da nossa alma, para ser vivido com amor no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, viver com toda força somente por amor. E como nós viveremos por amor à lei? Aí nós vamos ver o que toda a liturgia vem nos falar. E quanto a dizer que Jesus veio para abolir os profetas também, que eles falavam, pelo contrário, Jesus é o cumprimento das profecias dos profetas. Tudo que os profetas profetizaram, Jesus é o cumprimento. Só que eles não aceitavam que Jesus era o cumprimento das profecias de todos os profetas, de Jeremias, de Ezequiel, de Isaías.
Tudo que os profetas profetizaram em nome de Deus, eles não aceitavam, que Jesus era a profecia encarnada, era o Verbo encarnado, era o Messias. É só lembrar daquele dia que Jesus foi para a sua cidade natal, Nazaré, da Galileia, e Jesus foi na sinagoga, e lá ele abriu o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e ao proclamar aquele capítulo, ele disse: hoje se cumpre esta profecia. Jesus estava dizendo: essa profecia de Isaías se cumpre em mim, nesse momento, nessa sinagoga. E aí começaram a dizer: quem é ele? Ele é o filho de José, o carpinteiro, não é Maria, a sua mãe? Ele não é um dos nossos? Os seus não andam conosco aqui? Quem é ele para dizer que é o Messias, que é o enviado de Deus? E aí tentaram jogar Jesus do precipício. Quiseram matar Jesus naquele momento, na sua cidade natal, onde ele cresceu com Maria e José. Quiseram jogar ele do precipício. E Jesus, passando no meio deles, saiu, porque não era chegada ainda a hora. E por tudo isso, é que Deus nos dá, por meio de outro profeta chamado Jeremias, Deus nos dá um coração novo. E por que Deus nos quer dar um coração novo? Lá em Jeremias fala que Deus quer tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Que saiba o quê? Amar. Um coração que ame, não um coração duro de pedra que não sabe amar, mas Ele tira o coração de pedra e nos dá um coração que saiba amar. E aí, Ele coloca a sua maior dádiva, o seu maior dom, que é o Espírito Santo de Deus. Como lá em Romanos diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Como é que nós viveremos os mandamentos do Senhor encarnado no nosso coração, na nossa mente, com toda força, por amor? Quando o Espírito de Deus habitar perfeitamente aqui dentro. E o Espírito Santo de Deus, Ele só vai habitar em nós com perfeição quando nós deixarmos que o Senhor tire o coração de pedra e coloque um coração de carne. Um coração que saiba amar. E aí, a lei antiga, a aliança antiga, ela se transformará, dará lugar ao Espírito que dá a vida, ao Espírito que gera a vida, a nova aliança, que é feita em Cristo. E o Cristo que nos purificou na cruz, que nos lavou por inteiro, Ele nos lavou para quê? Para colocar o seu Espírito. Porque o Espírito Santo, Ele vai habitar em nós, a partir do momento que nós deixarmos o Senhor nos lavar de todo pecado, nos purificar. Claro que o Espírito Santo já habita em nós desde o batismo. Só que o Espírito Santo só vai ter poder, o poder Ele já tem, mas poder em nós, de agir em nós, quando nós deixarmos. O Senhor não agride, o Senhor não força ninguém a aceitá-lo, mas Ele espera que nós, por livre vontade, com amor, nós queiramos a sua presença. Nós queiramos a presença do Espírito dentro em nós. Já não se trata mais de uma lei de mandamentos exteriores, apenas cumprir por cumprir mandamentos, mas de uma lei que consiste no impulso interior. Aqui está o segredo. Quando o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo, ele começa a dar impulsos dentro de nós, impulsos na nossa alma. É como uma força propulsora. O Espírito Santo vai impelindo o nosso coração a quê? A amar a Deus, a amar o próximo, a amar as coisas de Deus. O Espírito nos impulsiona a amar os seus mandamentos. O Espírito nos impulsiona a amar a sua palavra. É isso que acontece com aqueles que se deixam ser movidos de um lado para o outro pelo Espírito, que não se sabe de onde vem nem para onde vai. É assim aqueles que se deixaram nascer do Espírito. E aí o Espírito vai nos impulsionando. Sabe aquele desejo de Deus que nós temos? Sabe aquele desejo que você teve de sair da sua casa
de sair lá de onde você veio, de Minas Gerais, do Rio Grande do Norte, de todas as caravanas que foram ditas aqui, que vieram com os padres. Esse impulso foi o Espírito Santo impulsionando a alma de vocês para vir até aqui. Não somente aqui, mas todas as vezes que você sente o impulso para ir na igreja, para ir a uma santa missa, para ir num grupo de oração, para ir encontrar-se com Deus de alguma maneira, é o Espírito Santo te impulsionando. Te impulsionando. Esse amor pela lei que nasce desse impulso do Espírito dentro de nós, e aí nós começamos a sentir gosto, vontade de fazer a vontade de Deus. É muito diferente da lei pela lei, de cumprir por cumprir mandamentos. É cumprir porque eu amo aquele que me deu os mandamentos. Um pai e uma mãe que coloca limites para os seus filhos, são limites dados porque o pai e a mãe amam o filho, e não quer que o filho se perca, e quer que o filho ande conforme os mandamentos do Senhor, conforme o bem. O pai e a mãe, desde que os filhos são pequenos, colocam limites. E ai do pai e da mãe que não coloca limites. É o que nós vemos nessa geração de hoje. Pai e mãe que não coloca limite nos filhos, os filhos começam a viver de qualquer maneira. Tudo me é permitido, tudo me convém. O pai e a mãe que coloca limites no filho é porque ama, não quer perder o filho, não quer que o filho se perca. Da mesma forma, Deus colocou limites, mandamentos, porque Ele não queria nos perder de nenhuma maneira. Deus não quer te perder, meu irmão e minha irmã, porque Ele te ama. E os mandamentos são dados a nós para não nos perder, porque Ele não quer nos perder. É por isso que os mandamentos existem. Hoje querem jogar fora. Mandamentos, para que mandamentos? Para que viver mandamentos? Isso é coisa do passado. Isso é coisa lá do Antigo Testamento. Os mandamentos são os mesmos, antes, hoje, e vai continuar até o final dos tempos, até o Senhor voltar na sua glória. Os mandamentos, limites que Deus colocou, porque não quer nos perder de nenhuma maneira. A lei pela lei mata por quê? Porque como trata de preceitos, quando não observados, gera morte. A lei movida pelo Espírito gera vida, porque nos torna capazes de fazer a vontade de Deus. E a vontade divina em nós gera vida. Vai gerando vida em nós. Quando nós fazemos a experiência com o Espírito Santo, Ele nos possui. E aí Ele nos faz provar do amor de Deus. E nos dá o amor suficiente para que nós o amemos de volta. Nós só amaremos a Deus se nós deixarmos o amor que foi derramado em nossos corações gerar vida em nós. Quanto mais nós formos homens e mulheres do Espírito Santo, mais nós teremos o amor necessário para amar a Deus acima de todas as coisas, como é o primeiro mandamento. E nesse movimento lindo de amor de Deus para conosco, que é essa força do Espírito que vai movendo, gerando vida em nós, nós começamos a olhar os mandamentos e a lei não como fardos pesados, não como meros preceitos, mas observamos porque queremos amar mais o nosso amor, o nosso Senhor, fazer a sua vontade. É assim que o Espírito vai gerando vida em nós. Eis o segredo para nós vencermos os pecados mortais. Quantas vezes nós queremos se ver livre dos pecados mortais? Eis aqui o segredo para vencer os pecados mortais. Sabe qual é? Amar o Senhor. Amar o Senhor. Amar o Senhor. Se nós não observamos os mandamentos, mas nós vivemos a vida de qualquer maneira, deixando a vida me levar para qualquer lugar que for, as coisas do mundo, os prazeres mundanos, é um sinal de que não amamos o Senhor. É um termômetro. Se nós estamos na caminhada, já estamos na caminhada, mas nós
ainda caímos continuamente em pecados mortais, é um sinal de que nós amamos pouco o Senhor. Ainda não temos um amor necessário para amarmos a Deus, acima de tudo. Mas se já estamos vencendo os pecados mortais, é um sinal de que nós estamos caminhando e crescendo nesse amor que vai nos salvar. Nesse amor que vai nos levar de volta para a eternidade um dia. Nesse amor, esse impulso de amor que vai nos elevando cada dia mais, para que um dia nós estejamos face a face com Deus. É isso que São Paulo vem nos falar em seguida, nessa primeira leitura. Todas as vezes que o coração se converte ao Senhor, viu? Como Jeremias fala, trocar o coração, Deus quer trocar esse coração velho. Paulo falando, todas as vezes que o coração se converte, muda, o véu é tirado, aquele véu que nos tirava da presença de Deus, que não deixava que nós tivéssemos uma proximidade com Deus. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Hoje nós temos muitos que dizem, eu sou livre, faço o que eu quero. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Libertinagem é o mau uso desse dom maravilhoso que Deus nos deu. Deus nos deu o livre-arbítrio, o poder de escolha, para que nós fizéssemos um bom uso da liberdade para buscar os bens superiores, as coisas do alto, para buscarmos a Deus. Mas quando nós usamos a liberdade, fazemos um mau uso da liberdade, aí nós estamos jogando fora tudo que Deus nos deu. Onde está o Espírito Santo, aí está a verdadeira liberdade. São João, capítulo 8, 36, diz, se portanto o Filho vos libertar, vós sereis verdadeiramente livres. Se Cristo vos libertar, vós sereis verdadeiramente livres. Gálatas 5:1, é para que sejamos homens livres, que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Meu irmão e minha irmã, nós, filhos e filhas amados de Deus, redimidos pelo Cristo, tornados livres pelo Espírito, nós não podemos voltar ao jugo da escravidão. Jesus já nos libertou, Ele falou, se portanto Cristo vos libertar, vós sereis verdadeiramente livres. Todos aqui, sem exceção de ninguém que está aqui nesse santuário, ou aqueles que já foram batizados, que nos acompanham aí onde estiver, já foram redimidos por Cristo, e portanto, já são livres para a eternidade. Só que tem um porém, nós podemos voltar ao jugo da escravidão. Como? Se quisermos. Se renegarmos a Deus e voltarmos ao pecado. Aqui eu não digo aqueles que estão na luta, que às vezes caem, vai para o confessionário, confessa os pecados arrependidos com propósito de mudança e volta à vida nova. E talvez em um momento dá um deslize, mas vai e volta a graça, volta à vida nova. Não falo desses, esses estão no caminho, na busca pela santidade. Mas digo aqueles que voltaram à escravidão do pecado, que não querem sair mais do pecado mortal, que mergulharam no pecado e não querem sair. E aí às vezes até escuta a voz do Senhor dizendo, está errado, volta. Só que diz, não, eu quero permanecer no pecado. Aqueles que querem permanecer no jugo da escravidão, nós somos livres. Só que aqueles que insistem em permanecer, esses são amarrados novamente pelo jugo da escravidão. É como se dissessem, eu não preciso da cruz de Cristo. O redimir que Deus nos redimiu na cruz, não está valendo para mim. É como se renegasse toda a graça da salvação que Deus nos deu. Cristo já nos redimiu, Cristo já derramou seu sangue para nos libertar. Nós não podemos mais voltar à vida velha. E aí, se deixamos Cristo agir,
o seu Espírito vai fazer o que São Paulo fala, continuando na 2 Coríntios. Somos transformados à sua imagem, pelo seu Espírito, com uma glória cada vez maior. Olha, o Espírito vai fazer coisas na tua vida, grandiosas. O Senhor já fez grandes coisas na sua vida? Com certeza já fez. Se você deixar o Espírito Santo agir ainda mais, Ele vai fazer coisas grandiosas na tua vida. É esse o processo de santificação. Quando somos possuídos pelo Espírito Santo, Ele vai nos transformando na imagem de Cristo. É esse o processo de santificação. O processo de ser santo é esse. Quanto mais eu deixo o Espírito Santo agir em mim, Ele me transforma em Cristo. Ele me transforma na imagem do Cristo. Ser santo, porém, é transparecer a imagem do Cristo em nós. E como é isso? Deixando o Espírito Santo transformar o teu olhar, e aí você passa a olhar de forma diferente, talvez a olhar parecido com o olhar de Cristo. Talvez o teu ouvir vai sendo purificado, como Jesus ouvia, e aí você não vai querer mais escutar aquelas músicas profanas, aquelas coisas podres, que entravam pelo teu ouvido, as músicas que nós vemos por aí. E aí o Espírito Santo vai purificando o nosso olhar, e aí nós vamos fugindo das coisas impuras, deixando de deixar entrar nos nossos olhos a podridão do pecado, as impurezas que o mundo oferece aí, pela internet, pela TV, por tantas coisas. Daí o nosso sorriso vai se transformando, porque o Espírito Santo gera vida, gera alegria, então nós começamos a viver a alegria de Cristo. E aí os nossos atos vão se transformando, parecidos com os atos de Jesus Cristo. Quanto mais nós deixamos o Espírito Santo se mover em nós de forma livre, Ele vai nos transformando à imagem do Cristo. Amando como Cristo nos amou, amando como Ele amava as pessoas, olhando para as pessoas como Ele olhava, como Ele salvava com um olhar, com um ato, com um gesto, com uma palavra, com o escutar. Com efeito, Deus disse: do meio das trevas brilhe a luz. É o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. E como o Salmo diz, a glória do Senhor habitará em nossa terra. Quanto mais o Espírito age em nós, a glória do Senhor habita. E aí Paulo fala: não há dúvida de que vós sois uma carta de Cristo, redigida por nosso ministério e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, em vossos corações. E daí, meus irmãos, nós vamos olhar para os mandamentos do Senhor com um olhar de amor. E aí eu termino com o que Jesus fala no Evangelho de hoje. É um discurso enorme que Jesus fala. Eu vou citar apenas alguns. Jesus diz: aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Quem olhar para os mandamentos, não viver os mandamentos, e ensinar os outros a não viverem os mandamentos, esses serão considerados os menores no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito: não matarás. Mas aí Jesus aperfeiçoa a lei. Ele diz: todo aquele que se encoleriza contra o seu irmão. No mandamento, na lei de Moisés, que foi dada a Moisés, tem não matar. Mas Jesus diz: todo aquele que tem ódio do seu irmão, esse já tem a culpa do mesmo pecado. A mesma coisa que alguém tira a vida de alguém, a vida física, aquele que odeia o irmão tem o mesmo fim. Jesus vai falar: não cometerás adultério. Jesus diz: eu digo mais, todo aquele que olhar
para uma mulher, o homem olhar para uma mulher com desejo e cobiça, já adulterou no seu coração. Quando a mulher olha para um homem com olhar de cobiça, já adulterou no seu coração. Jesus veio para ensinar a viver a lei perfeitamente. E aí ele vai falar, se teu olho é para ti ocasião de queda, corta aquilo que nós já sabemos. Jesus diz com isso aqui, sai do pecado, foge das ocasiões próximas de pecado, foge por amor. Se você me ama, foge do pecado. É isso, se nós amamos o Senhor, nós vamos fugir, estar distante do pecado, seja de odiar o próximo, seja de matar o outro, seja de cometer um adultério, um pecado contra a castidade, contra a impureza. Fuja do pecado. Todo aquele que rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Jesus diz, todo aquele que rejeita sua mulher, a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso, e todo aquele que desposa uma mulher rejeitada comete adultério. E aí Jesus fala, dizei somente sim, se é sim, não, se é não. Tudo que passa além disso vem do maligno. Ou sim, ou não. Ou quente, ou frio. Ou santo, ou nada. O Senhor não nos dá duas escolhas. Para filho e filha de Deus, só existe uma escolha, que é ser santo. É ser santo. É ser quente, na força do Espírito, no poder do Espírito. É sim, sim a Deus. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E aí Jesus vai falando de amar não só os que nos amam, mas amar também os nossos inimigos. De amar aqueles que nos fazem mal. Se amais somente os que nos amam, que recompensa tereis? E aí no final de tudo, do discurso dele, ele diz, portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Lá na carta de Pedro ele diz, sede santos como eu sou santo. Claro, eu não vou falar todos os mandamentos aqui, eu citei, a lei de Deus é a mesma desde sempre. Vai continuar até Jesus voltar. Jesus ainda veio e aperfeiçoou a lei. O que é não matar? Não é somente tirar a vida física, mas odiar o irmão já matou. O que é adulterar? Se olhou e no pensamento já cobiçou, já é pecado mortal. E assim sucessivamente. Meu irmão e minha irmã, só viverá os mandamentos do Senhor com amor aquele que deixar o Espírito, que é o próprio amor, invadir aqui dentro, tirar toda a impureza, tirar o coração de pedra, transformar num coração de carne que saiba amar, e a partir daí ele começa a gerar os impulsos de amar a Deus acima de tudo. Feche os teus olhos e nós queremos pedir o Espírito Santo de Deus. Diga comigo, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Diz forte, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Toca no teu coração e diz, este lugar é teu. Este lugar é teu. Visita a minha alma. Visita a minha alma. Poder do alto vem. Poder do alto vem. Aviva os corações. Aviva os corações. Traz liberdade a todos nós. Traz liberdade a todos nós. Gera vida em mim. Gera vida em mim. Se move em mim. Se move em mim. Faz de mim um homem. E aí você, mulher, diga livre. Um homem livre, uma mulher livre. Faz de mim um homem livre. Vem, Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre, canta. Eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus está aqui, quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Eu sou livre. Coloca a mão no teu coração e diz, quando o Espírito se move em mim, quando o Espírito de Deus eu se sou move livre. Em mim, eu sou livre. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui. Este lugar é teu. Visita
visita as nossas almas. Poder do alto vem. Canta forte. Poder do alto vem, Aviva os corações. aviva os corações. Traz liberdade a todos nós. Traz liberdade a todos nós. Tu és bem-vindo aqui, canta. Tu és bem-vindo aqui. Esse lugar é teu. Esse lugar é Teu. Visita nossas almas. Visita as nossas almas. Poder do alto vem. Poder do alto vem, aviva os corações, traz liberdade a todos Nós. E deixa o Espírito Santo orar em você. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Santo Espírito de Deus, sobre cada um de nós. Traz liberdade à nossa vida. Traz liberdade a todos nós. Habita em nós e tira o coração de pedra. Coloca um coração de carne que saiba amar. Porque nós queremos amar a Deus acima de todas as coisas. Amar acima das coisas que há no mundo. Amar de tudo aquilo que está à nossa frente, que está ao nosso redor. Nós queremos amar a Deus acima de todas as coisas. E nós só podemos fazer isso pela Tua força, ó Santo Espírito. Aviva os nossos corações. Traz vida nova. Movimenta a nossa vida, ó Santo Espírito. E faz-nos homens e mulheres livres. Livres em Ti. Porque nós somos livres. Cristo já nos libertou. E nós queremos estar livres. Para que Tu possas nos levar aonde a vontade amorosa de Deus nos leva. Vem, Espírito Santo. Levanta os seus braços, meus irmãos. Estende os seus braços para o alto. Faça esse exercício. Estende os seus braços para o alto. Vai ficando isso. de pé também. Vai ficando em pé, isso. Você que ora assim, vai soltando a tua voz e ora na linguagem dos anjos, na liberdade que o Espírito Santo te concede neste momento. Se permita agora. Se deixa. Dá espaço, dá liberdade ao Espírito Santo agir na sua vida. O Senhor está convencendo os corações agora. Você que tem persistido no erro, tem persistido no pecado, o Espírito Santo está agora convencendo o teu coração. O Senhor está gerando agora em nós desejo profundo de conversão, de retomarmos o caminho de céu, de santidade. Se abra a esta graça do Espírito Santo, porque Ele está agindo profundamente em você agora. Não tenha medo, não tenha medo, porque um novo homem e uma nova mulher está nascendo neste momento. Ori alá, bandari alá, bandari alá, bandari alá. Ori alá, alá. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui. Este lugar é seu. Visita as nossas almas. Poder do alto vem. Poder do alto vem, aviva os corações, traz liberdade a todos nós. Tu és bem-vindo, só as vozes. Tu és bem-vindo aqui. Esse lugar é teu. Este lugar é teu. Visita as nossas almas. Poder do alto vem. Pede isso. Poder do alto Aviva vem. os corações.
aviva os corações. Traz liberdade a todos nós. E para terminar, com todo o ministério, com toda a força. Tu és bem-vindo aqui, força, vai! Tu és bem-vindo aqui, este lugar é teu. Este lugar é teu. Visita nossas almas, visita as nossas almas. De braços abertos, poder do alto vem sobre nós. Poder do alto vem, aviva os corações, aviva os corações. Traz liberdade a todos nós. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque nesse dia nós somos mais teus. E nós queremos ser mais, cada vez mais de Ti, ó Santo Espírito. Nos possui por inteiro. Possui a nossa mente. Possui os nossos sentimentos. Possui o nosso corpo e a nossa alma, ó Espírito Santo de Deus. Que aqui dentro, nesse templo que é Teu, habite somente a Tua graça, o Teu poder, a Tua presença. E impulsiona-nos a querer viver uma vida nova, a querer mudar de vida, a querer viver uma nova vida, a querer viver amando, amando, amando cada vez mais a Deus. E aí pouco a pouco, os preceitos do Senhor, a palavra de Deus vai entrar aqui com tanta vontade de vivê-la. A palavra de Deus vai se encarnar na nossa alma. E a nossa vontade vai ser impulsionada a amar, a amar, a amar cada vez mais a Deus, a amar cada vez mais a Cristo, a amar cada vez mais a Ti, Espírito Santo, que é o próprio amor que nos impulsiona. Nós queremos ser santos, e Tu és o santificador. Santifica-nos, ó Santo Espírito, que nessa tarde faz-nos santos, faz-nos homens melhores, mulheres melhores, homens e mulheres novos, para transformarmos esse mundo velho, para mudarmos esse mundo velho. Obrigado, Santo Espírito, que a Tua paz reine em nós. Tu que és o fogo abrasador, mas ao mesmo tempo é a brisa leve e suave. Essa brisa leve e suave que agora nos toma por inteiro. O vento forte agora se transforma em brisa suave e entra na nossa vida, nos transformando, nos possuindo. Toma-nos por inteiro. Aqui, esse lugar é Teu, somente Teu, Santo Espírito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.